Que Deus continue abençoando cada irmão e irmã. Nós estamos iniciando mais uma vez o programa Momento de Conversa, que tem sido uma sequência de conversa relatando a vida de grandes irmãos, a qual tem dado continuidade ao livro de Atos, né? Atos do Espírito Santo na vida desses irmãos. E hoje, dessa feita, nós estamos aqui com o irmão Laudemar, né, que aceitou o convite. Sim, Deus abençoe. É um amém. prazer estar com o senhor aqui. Dê a sua saudação para nós começar esse momento de conversa. Sim, irmão Lucas. Eu estou plenamente agradecido por esta oportunidade, né, de poder contribuir com esse trabalho dos jovens da Super Raça. É um trabalho muito importante, né? Vou falar aqui para a igreja local, importante para a noiva, né? Agradecer todos da equipe, agradecer ao irmão Lucas pelo convite, muito obrigado. Que a gente possa contribuir para o bem da noiva. Amém? Amém. Agradecer os jovens, né, que trabalham na dedicação desse programa, né? Irmão Samuel, irmão Felipe, Deus possa continuar abençoando, né? E o irmão Jonatas também, né? Que todo esse trabalho deu oportunidade para vocês, teve ideia. O irmão Mateus também, né? Deus possa continuar abençoando vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente é uma equipe, né? E por trás da equipe existem várias Sim. peças importantes Exatamente. que faz com que esse trabalho seja de ajuda. A gente está aqui, né, entrevistando, mas por detrás existe uma equipe que trabalha com filmagem, Exatamente. edição. Então, todo o trabalho, quando ele é feito em equipe, em união, Sim. Deus abençoe. Eu creio que Deus tem abençoado esse trabalho com Amém. essa equipe maravilhosa, né, que Deus tem Perfeito. concedido a nós. Bom, Sim. Laudemar, é um momento, né, de conversa. A gente sempre começa compartilhando as experiência desde o começo, desde quando o senhor nasceu, se já nasceu no Evangelho, como que foi essa fase do início da vida do irmão? Sim. Fizemos uma família já de berço evangélico, né? Desde a minha avó, né? A irmã Doralina, que congregou nesse ministério aqui, pastor Oswaldo, por bastante anos, né? Então, vamos dizer que ela é a matriarca. Sim. Depois veio a conversão do meu pai, né, em 1975. 75, 77, eu estava apenas com 5 anos de idade. 77. Eu estava apenas com 5 anos de idade quando meu pai conheceu essa mensagem aqui em Campo Grande. E a igreja era a primeira igrejinha do pastor Oswaldo, da Rua Terenos, né? Uma igrejinha bem pequena, bem no início do seu ministério, eu lembro. Sim. Né? Eu tinha apenas 5 anos de idade. Foi quando meu pai conheceu essa mensagem. E aí a gente vem caminhando, né? Meu pai veio caminhando. Depois tivemos um tempo fora do estado de São Paulo. Mas a gente sempre foi criado em escola dominical, né? Coisa muito importante, os pais criar os filhos na escola dominical. A base, né? A base. Minha professora foi a irmã Neide, né? A irmã Neide, quando ela foi minha professora, ela estava gestante do irmão Samuel, né? Foi pastor aqui conosco. E então já faz um certo tempo já,
Depois a gente foi para Araçatuba, mas ainda não era batizado, né? Não tinha decidido ainda. E aí teve uns contratempos de jovem, né? Que depois a gente vai falar mais sobre isso. E eu acabei me voltando, me batizando, eu já era casado. Assim, Eu já era casado. Casado. Eu batizei, eu já era casado, eu já tinha 24 para 25 anos. Foi quando eu decidi, realmente tive a experiência com Deus, né? E o irmão, nessa fase, né, da infância, a fase da infância sempre tem algumas coisas que a gente lembra, outras não. Durante essa fase da infância, o senhor falou um pouco, foi aluno da irmã Neides. O senhor lembra de algumas aulas, algumas coisas dessa época, assim? Sim, perfeito, a gente lembra, né? Ela, a irmã Neide, quando ela não podia estar, era o nosso saudoso irmão Avenil, né? Eu já dorme no Senhor, breve nós veremos. Amém. E eu lembro muito bem, né, das histórias, né? Das histórias do profeta, né, que eles contavam muito, né? As histórias de Moisés, né? E aquilo ali vai marcando, né? A sua vida, né? Com certeza. Vai marcando, entendeu? Por isso que é importante o pai levar o seu filho, dar importância à escola dominical, né? As escolinhas das crianças. É muito importante, porque aquilo ali, né, é um marco para eles. Sim. Né? Queira ou não, se mais tarde, como aconteceu comigo, né? Na fase da juventude, e aí não segui mais, mas fica marcado. Aquilo fica marcado. E tudo que você faz pelo trajeto, pelo caminho, você sabe que você está errado. Você sabe. E você começa a refletir. A Bíblia bem diz, né? Cria o caminho, seu filho no caminho que ele deve andar, e ele nunca se esquecerá, mesmo que um dia às vezes saia, às vezes pode ir lá conhecer, mas sempre tem um DNA ali Exatamente. dentro, quando ele está cometendo algo que não é correto, não é verdadeiro, ele sabe que ele está fazendo algo que é contrário aos ensinamentos. E eu creio que isso é uma chave para trazer aquela pessoa, aquele eleito de volta para a sua posição, né? Exatamente, é bem isso. Então o senhor passou, né, por essa fase, né, de infância, depois a fase da juventude, né, o senhor comentou antes, que já foi batizado com 21 anos, mas como que foi essa fase da juventude? Foi nessa fase que o senhor descobriu o talento da música? Hoje o irmão toca instrumento de sopro, né? Sim. Toca alguns instrumentos, essa fase. Fala um pouco sobre a fase da juventude e depois descobriu o dom do senhor da música. Sim, vou falar. A minha fase da juventude, né, foi na escola. Sempre a gente se interessava por tocar na banda, né? Se falava fanfarra, sempre toquei, instrumento de percussão, essas coisas, né? E a gente congregava ali em Araçatuba, né? O pastor Luiz Mendes, né? E sempre houve um desejo, né? Vendo os músicos tocando ali, né? E isso já vem já de berço, na verdade, né? Isso já vem de família, já de músicos, né? A minha avó, por exemplo, minha avó Doralina, ela era música, né? Era música. E tocava muito bem violão. E aí veio subindo, né? E os meus pais, meu pai toca violão, né? E aí eu via eles cantando, né? Fazendo dueto, né? Entre eles, cantando louvor, cantando hinos. E só que, assim, você tem aquele dom, mas você nunca se dedicava, né? E eu ganhei o meu primeiro violão, eu tinha
acho que 13 anos, 12 anos eu ganhei meu primeiro violão, mas tocava alguma coisa, mas não se dedicava, né? E não se dedicava. Não adianta você ter o dom e você não praticar. Não adianta, né? Então você tem que se dedicar. E aí foi quando eu cumpri minha juventude, passei essa fase da juventude, né, que veio o casamento ainda, a música dentro de mim, assim, bem singelo, né, nada de expressivo, né, tá tocando em casa mesmo, tal. Agora a música, ela veio despertar em mim mesmo depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Eu já estava com meus 45 anos de idade quando a música veio despertar mesmo para valer. Nossa. Bastante tempo. Bastante tempo. Quase 20 anos depois isso. Que o Tanto senhor que se batizou, né? No exército, quando eu servi, o meu comandante lá, né, eu servia na banda de música, na aeronáutica, mas tocava só boom, percussão, então, e ele via que a gente tinha um dom, vamos dizer assim, fala, estuda, e vem, né, levando assim, né, mas veio despertar mesmo, né, quando teve aquele trabalho que o irmão Pedrinho levantou aqui. Trabalho muito importante, né? A música, de aulas de música, e quando tinha a orquestra tocava, né? Então, houve um despertamento aí, né? Houve um despertamento. Um dia ele me chamou e falou assim, rapaz, você é grande, tem um instrumento grande aqui para tocar, eu preciso de um camarada grande para tocar. Qual que é o nome dele? É o tuba. O tuba. É o tuba, né? Ele é um baixo, né? Ele é um baixo da orquestra, né? Eu falei, mas rapaz, eu não sei tocar, mas como que eu vou tocar um instrumento desse difícil aí? Meu Deus, ele falou, rapaz, se vira, toma aqui, leva para sua casa e começa. Vamos ver o que acontece. Só que aquilo, nem eu sabia que aquilo estava dentro de mim, assim, entendeu? Entendeu, Lucas? É um potencial que Deus... Foi a mesma coisa que colocar algo na tomada, entendeu? O irmão Brian fala que Deus, ele coloca potenciais na gente, que com o tempo esses potenciais vão destravando e muitas vezes a gente nem sabe que tem esses potenciais. Até então, nunca tinha me dedicado à música, à área da música, né? Saber o que é música, e o mundo da música, né? Era bem superficial mesmo, uma coisa bem simples. E aí foi quando ele me chamou, né? Me deu o instrumento, e aí eu comecei a desenvolver o instrumento, né? Quando eu vi aquele instrumento e tentei soprar ele pela primeira vez, eu falei, misericórdia, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim não, porque é um instrumento grande, né? Para quem conhece o instrumento, o tuba, sousafone, né? É um instrumento grande, toma muito ar, o vocal é muito grande, né? E aí é usado muito em bandas militares, né? Ele é muito potente, né? E aí eu falei, nossa, isso aqui não é para mim não. Meu Deus, como é que eu vou fazer com esse desafio agora aqui, né? E eu tinha ouvido uma mensagem exatamente da história do... Foi uma mensagem que o Monsenhor trouxe, que era do leão e do elefante, né? Do leão e do elefante. Que o elefante olhava para o leão tão pequenininho e se via todo temeroso, né? Oh, meu Deus, eu vou ser jantado hoje, né? Ele sendo daquele tamanho, né? Certo? E o leão, pequeno, olhando para aquele gigante elefante e vendo uma oportunidade. Né? Vendo uma oportunidade de ele se saciar e ficar feliz, né? Vamos dizer assim. Então foi onde eu me encontrei naquele quadro. Eu olhei para aquele instrumento grande, ele é alto, né? Assim, ele é bem grande, ele é alto. Eu olhei naquele quadro e falei, meu Deus, eu sei se você vai ser o leão ou você vai ser o elefante? O elefante.
né? Eu falei, não, você vai ser o elefante, eu vou ser o leão. Amém. Entendeu? Glória a Deus. E aí eu fiz uma oração, né? Falei, Senhor, eu não tenho sabedoria, mas o Senhor pode me dar sabedoria. Uhum. Foi o que aconteceu. Aí aquilo foi desenvolvendo. Em 5 meses estava na orquestra, já estava participando dos ensaios, já estava sabendo o que que é a música, lendo partituras, entendeu? Que é uma partitura é uma outra linguagem, né? Para quem não Para conhece, quem não conhece, é uma linguagem nova. é. Né? É uma linguagem nova que você tem que se adaptar e aprender, né? Uhum. Então, foi assim algo muito surpreendente que aconteceu na minha vida, né? E até mesmo eu fiquei assim meio... Algo sobrenatural, né? Porque sim. o dom já estava no irmão. E aí Deus usou isso para despertar esse Exatamente. dom, né? Então hoje o senhor toca, né, esse instrumento nas Hoje eu não toco mais ele, né? O tuba porque a orquestra, ela com aquela pandemia lá, né? Então, uns parou, outros... Foram 2 anos aí sem atividade, praticamente. Então, uns pararam, outros, né, foram para outras atividades, mudaram de cidade, né? E, então, hoje eu toco o eufônio, né? Que é um baixo também, só que ele é uma oitava abaixo, né? Entendeu? Ele é menor, né? Que é o bombardino, o tradicional bombardino que eles falam, né? Então, ele se enquadra mais ali no meio dos músicos ali, né? Mas ele ainda continua na linhagem do baixo. Sim, continua na linhagem do baixo. O senhor falando sobre essa questão do elefante e do leão, eu achei muito importante isso, porque às vezes Deus nos coloca desafios, né? Tanto na questão da música como na questão dos ministérios ou até na vida mesmo natural, né? Deus dá a oportunidade. Muitas vezes nós recuamos por medo de encarar essas coisas. Então, o irmão não viu isso como como algo que não seria capaz. O irmão, impossível, né? Impossível. O Senhor tomou isso como uma oportunidade de dedicar, de aprender, de fazer algo na casa de Deus, ministrar. E Deus honrou isso, né? O irmão conseguiu aprender e hoje, né, o irmão está na frente dos músicos. Sim. Então, como que é essa experiência? Compartilha um pouco isso conosco e também, se o senhor puder falar para quem é músico, quem está desejando aprender, o que o senhor aconselharia? Sim. É bem gratificante, né? Gratificante. Igual eu falei pro irmão, foi assim, algo muito repentino na minha vida, né? E se tornar músico, né? E tá ali junto com os demais músicos tocando, né? Tem muito que aprender ainda, né? Sou bem novo na música, né? Tem muito que aprender. Mas estamos aí na liderança, né? Devido à experiência, né? Ser o mais experiente do grupo, né? Nós somos um grupo muito bom, muito bom mesmo, né? Músicos excelentes, né? Tem o irmão João, né? Que já é profissional, que vive da música, né? Vive da música já, o irmão João. Mas é muito gratificante estar ali junto com eles, né? Muito gratificante. E saber que você pode cooperar com o corpo. Né? Você é uma célula positiva, né? Do corpo. Né? Quando você se encontra nesse ponto, né? Quando você encontra nesse ponto de ser uma célula positiva, né? Porque a área da música é uma área muito afetada, né? Muito afetada por
os espíritos. São 200 milhões de demônios, o profeta fala que está nos odianos, né? Então, por quê? Porque a música, você não sabe, o Ministério da Música. É o único O senhor conhece? ministério que não vai ter fim, né? Exatamente. Então, o senhor sabe que ela é que introduz a palavra, que amolece o coração de Deus. Ela né? prepara, né? né? A terra para... Então, é muito gratificante, né? Saber que você faz parte dessa célula. Sim. Faz parte dessa célula, né? E aos jovens, né? Que têm esse desejo no coração, né? Que não sejam temidos, sejam destemidos, né? Se tem um desejo no coração, vai em frente. Não se sinta elefante. Se sinta um leão. Sim. Amém. Entendeu? E igual a gente estava conversando aqui, essa experiência do elefante do leão não serve só para música, né? Isso é para a vida toda. Para a vida profissional, para todas as dificuldades que você for enfrentar. Né? Então é isso aí. E é um ministério gratificante. Falar que é fácil? Nenhum ministério é fácil. Né? Ser obreiro é fácil? Ser pastor é fácil? Ser diácono é fácil? Ser músico é fácil? Nada é fácil. Nada vem de graça. Né? Tudo tem que ter uma dedicação, uma persistência, né? Para que você continue sempre olhando para frente, sempre olhando para Jesus. Amém. Com certeza. Entendeu? Você não pode olhar para as circunstâncias. Lutas, batalhas, elas vão ter. Né? Mas a gente continua firmado na promessa. Sim. Uma coisa importante que o senhor falou é que esse ministério da música, ele é um ministério que é muito atacado porque a gente, que é ministro, os pregadores, querendo ou não, a gente depende desse ministério. Sim. Porque quando a igreja vem nos cultos de quarta-feira e sexta-feira, e até mesmo a gente, depois de um dia de trabalho, cansado, às vezes, eu já tive experiência só de começar o solo ali nos instrumentos, nos cultos de domingo, aquilo te eleva uma dimensão maior e você entra já no culto de uma forma diferente. Você entra com vontade de adorar, porque os instrumentos, o solar dos instrumentos já preparou ali. É porque isso na verdade, né, meu Lucas, não começou aqui. Né? Começou lá. Começou lá. Né? Lá na eternidade. Né? Lá na eternidade. E podemos ver várias citações na Bíblia, né? Várias citações na Bíblia, ali em Apocalipse 4, né? Quando João teve a visão, né? E, na verdade, foi, né? Pro terceiro céu, ele foi, né? Ele foi lá. Né? Nossa, João foi lá. E lá era só adoração. Né? O cordeiro. Adoração, tu és digno de louvor, os anciões, né? Louvando com harpas, com instrumentos, né? Com alaúdes, trombetas, né? Então, Deus ama ser adorado. E com todos os instrumentos, né? Sim, Deus ama ser adorado. Né? Você lê ali em Apocalipse 4, Apocalipse 5, entendeu? Tudo vem falando, né? Apocalipse 17 ali, eu estava até meditando sobre isso esse tempo, né? Que Deus, ele ama, né? Ele ama ser adorado, unicamente Ele. Unicamente Ele. E é uma coisa que a gente está desenvolvendo, né? Assim, aos poucos a gente vai desenvolvendo e tendo conhecimento, né? E a gente tem que ter muita cautela, né? E com os hinos a ser cantado, né? Tem que ter muita cautela.
Porque Deus não aceita outra adoração, não sei para ele. Deus não aceita. Até isso, porque às vezes a pessoa pode cantar um hino não elevando a Deus, mas elevando a ela mesmo. Exatamente. E isso pode ser Exatamente. rejeitado É isso. e comprometer até o culto. Exatamente. Às vezes, Você tem que porque ter muita cautela. O santo é muito sensível. Exatamente. É uma coisa que tem que ser bem observada, esse critério, né, dos louvores, dos hinos. É por isso que quando me mandam um hino, eu filtro bem, né? Quando os irmãos me mandam, irmão, eu quero cantar esse hino, tá? Dou uma analisada no hino para ver se realmente o hino está exaltando a Jesus. A Jesus. Né? Amém. É verdade. Agora, os hinos da revelação, né, que a gente tem da graça, né, que tem recebido, né, de 2010 para cá, de 2009 para cá, aqui no Brasil, né? Sim. Fora já tinha já Trindade, Pastor Vim, já tinha, né, já tinha essa experiência já. Esses hinos são realmente o nosso dia, né? Com certeza. Realmente é profético, né? Sim. É o nosso tempo, falando da nossa vida, da nossa história. Verdade. Né? E é uma oração, né? Assim como Davi, né? Lá em Salmo. em 1 Deuteronômio 16, se eu não me engano é isso. 1 Deuteronômio 16. Tá? Se você olhar lá, a instituição, né, que Davi como um músico, né? Como um músico, quando ele foi ser rei, né? E quando eles recuperaram a arca, né? Então ele começou a organizar o ministério do louvor. Ele criou a orquestra, criou os Asaf, né? Como chefe dos levitas, ali, dos cantores, né? Então ele organizou ali e ele exaltou Deus com um salmo. Sim. Ali ele instituiu e falou assim, não, vocês cantam esse salmo. Ele passou o salmo. E os salmos são Salmo 105. Se você olhar lá, é o Salmo 105. Cantado. Então, e aí fala, é tremendo, né? Salmo 105, se você olhar ali, é exaltando a ele, a Deus. Exaltando a Deus. Então isso vem desde lá de Davi, vamos dizer assim, né? Então Deus não aceita. Eles têm um palavreado difícil, né? E não estou lembrando aqui, mas já anotei aqui. É sobre a pessoa se exaltar a si mesmo, né? É o antropocentrismo, né? A pessoa se exaltar, né, a si mesmo em vez de exaltar a Deus, né? Aqueles hinos, né? Você vai ter vitória, só você vai ter vitória, você vai ganhar isso, você vai aquilo, entendeu? Fazendo Deus de empregado. Penso bem isso, tá? Bem isso. Fazendo Deus como se fosse um empregado seu. Se fosse um mordomo. Um mordomo, ele era obrigado a te fazer aquilo. E tá cheio disso, Lucas. Tá cheio disso. Tá? E são hinos que exaltam o homem e deixam de exaltar a Deus. Exatamente. Então, toma muito cuidado nessa parte. Mas se fosse conversar muito, né, teria muita coisa. Teria muita coisa. Pra gente compartilhar, mas a gente já vai chegando ao final, né, desse programa. E eu gostaria que o irmão desse um conselho geral, uma palavra final que Deus colocar no coração do irmão para deixar registrado para os jovens, creio que será de grande ajuda, como já foi até. Sim. A gente tem as nossas experiências, né? Então a gente pode passar algo já para os jovens, né? Eu tenho já meus
51 de janeiro, né? Eu já posso falar alguma coisa já, né? Com certeza. Não sou tão velho, mas também não sou tão novo. Sim, já tem uma bagagem muito. Então, o que eu aconselho sempre, converso sempre com os jovens ali, né? Os músicos, né? E vai servir, eu creio que vai servir também para os demais também, que nunca desistam dos seus objetivos, né? Porque na juventude, nós jovens, quando eu era jovem, e vocês são jovens, né? Aquilo que nós já conversamos, né? Os anseios da juventude, da vida, né? Então é muita incerteza, né? É muita incerteza, né? O Lucas, graças a Deus, né? Já superou isso, né, Lucas? Graças a Deus, né? Então, já estamos pós essa fase. Pós essa fase, né, Lucas? Graças a Deus. Então que o jovem nunca desista dos seus objetivos, né? Que foque, que se dedique a Deus, né? E que não deixe de perder a esperança, né? De que as coisas vão se encaminhar para ele de uma coisa naturalmente. É verdade. Naturalmente. Não, você não precisa procurar algo antes do previsto, vamos dizer assim, né? Então, jovem, seja fiel a Deus, né? Se dedique nas coisas de Deus, que as coisas vão se encaminhar. Nada atropelado, nada com correria, vamos dizer assim, né? Né? O que um jovem tem que fazer? O que um jovem tem que fazer? Em primeiro plano, né? O profeta mesmo fala que a idade ideal para um jovem se casar seria em torno de 25, né? 24, 25 anos, essa idade, que é uma idade que ele já vai estar encaminhado já no mundo profissional. Né? Então, às vezes o jovem começar, né, a se interessar muito cedo por uma coisa que não é o tempo ainda, né, que é por exemplo, um namoro, por exemplo, né? Então, não é proibido gostar de ninguém, não é, né? Você não é proibido, mas você tem que saber a hora certa, as fases, né, da vida. E até porque se envolver muito cedo, aquilo te atrapalha na vida profissional, né? Te atrapalha na vida espiritual, né? Então, eles não ficam ansiosos, né, para as coisas acontecerem. Tudo tem o seu tempo. Basta você fazer o quê? Confiar em Deus e continuar firme. E ficar, e quando vir a oportunidade, saber que aquela oportunidade que veio é de Deus. Verdade. Ela é de Deus. Entendeu? Se você está esperando e orando por uma oportunidade, por aquilo, se você tem um objetivo, né? Um objetivo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Então vai em frente. Vai em frente. Se aquele desejo ali é de Deus, vai se concretizar na sua vida. Né? Você ser um engenheiro, você ser um advogado, você ser um mecânico, né? Toda profissão é elevada, né? Então, ser um músico, né? O João aí está seguindo aí, está fazendo arquitetura, mas ele dá aula hoje, ele toca na orquestra, né? Sinfônica e fora, ele é um músico, então ele está seguindo, ele é um jovem fiel que continua caminhando, né? Então é isso, né? Que aí as coisas vão acontecer naturalmente, né? Mantendo a nossa posição sempre, né? Sim. Do lado da palavra, do lado das coisas de Deus. No caso, o irmão João é um testemunho disso. Eu falo até para ele mesmo, viajando para vários lugares, ele sempre se dedica tocando, trabalhando na obra de Deus. E eu creio que essa é a chave para nós alcançar o nosso objetivo, priorizar as coisas de Deus. Exatamente. Que Ele guiará nossos passos. Né? Isso é prova. Isso é prova. Isso é prova. Então eu agradeço o irmão, né, por ter
aceitado esse convite. A gente sabe que tem muita coisa, né, para ser falado. O irmão tem uma experiência que ajudou muito até a mim sobre a música, mas muito obrigado por aceitar, por dedicar esse tempo. Que Deus abençoe o ministério do Senhor na frente à música e que Deus abençoe cada irmão. Se você gostou, compartilhe esse programa, se inscreva e que Deus continue abençoando a todos. Shalom. Amém. Shalom.